Olá, meu nome é Rebeca Ribeiro. Eu fui orientada pelos professores Hélio Cuga, Antônio Bertacchini e Cristiano Fiorillo de Mello no trabalho intitulado Análise do decaimento por arrastos de satélites Starlink usando a transformação de Kustenheim-Stiefel, que eu vou apresentar agora. Então, primeiro a estrutura da apresentação, em que eu vou começar com a introdução do trabalho, falando sobre a sua motivação e os objetivos. Na metodologia, eu vou fazer uma breve descrição dos aspectos teóricos que nortearam o desenvolvimento desse trabalho, seguindo então para os resultados e discussões, assim como as conclusões do trabalho em seguida. Então, começando pela motivação, de acordo com os registros que nós tínhamos em 1º de janeiro desse ano, 6.542 satélites estavam em órbita terrestre. Desses, apenas 3.332 eram satélites ativos, enquanto o restante são satélites inativos. Na figura que eu coloquei aqui ao lado, que eu retirei do site Stuff in Space, nós podemos ter uma noção da taxa de ocupação do espaço terrestre. Essa ocupação que tem sido uma preocupação das agências espaciais como um todo, tanto que o Comitê Interagência de Coordenação de Detritos Espaciais, EADC, determinou algumas diretrizes para a retirada de objetos após o final da sua vida útil, que seria em até 25 anos. A questão é que, com o lançamento de megaconstelações, esses 25 anos propostos pela IADC sejam um tempo longo demais para que esses objetos fiquem em órbita. Por exemplo, só da Starlink, entre 2019 e 2020, nós tivemos a introdução de 299 satélites em baixa LEOs, que seriam órbitas com altitude abaixo dos 600 km. Aqui no gráfico ao lado, nós podemos ver o quão drástica foi a mudança da quantidade de objetos em órbita por conta dessa introdução dos satélites Starlink. Isso que pode ter também consequências drásticas, não somente porque esses objetos, essa quantidade de objetos em órbita pode prejudicar as observações astronômicas por conta das interferências das frequências de comunicação, quanto também por conta do aumento da possibilidade de colisões por conta dessa superlotação das LEOs. Bom, dito tudo isso, então o objetivo do meu trabalho foi avaliar os satélites da constelação Starlink que estão em operação no momento, tanto na configuração em que eles estão apenas com seus painéis solares abertos, tanto quando eles estivessem equipados com um dispositivo de aumento de arrasto, para avaliar quanto tempo eles levariam para decair após o término de sua vida útil. E para isso eu fiz a simulação numérica dessas órbitas dentro do problema de dois corpos perturbado, usando um integrador Runge-Kutta de quarta ordem de duas formas, usando a formulação convencional de Cowell e a transformação de Kustenheim-Stiefel, que ambas eu vou explicar logo a seguir. Começando a explicação teórica, nós partimos do enunciado do problema de dois corpos, que seria um sistema composto por dois corpos, cuja única força agindo sobre eles é a força de atração gravitacional mútua, de forma que a equação do movimento desses corpos pode ser escrita na forma dessa equação diferencial aqui, das acelerações. A partir daí, o que a formulação de Cowell faz? Ela toma essa equação do movimento do problema de dois corpos e soma a ela vetorialmente as acelerações devido às forças perturbativas por meio dessa variável AP. O problema se encontra, porém, nessa variável R aqui. Essa variável R corresponde ao módulo do vetor posição. À medida que esse vetor posição diminui se aproximando de zero, nós percebemos então uma singularidade no nosso problema, que pode acontecer, por exemplo, quando há uma colisão entre o corpo central e esse corpo que o está orbitando. Então, para contornar esse problema, a transformação de Kustenheim-Stiefel, que a partir de agora eu vou chamar simplesmente de transformação KS, vai propor a transformação das equações do movimento do problema de dois corpos perturbado em equações do tipo oscilador harmônico, justamente para retirar essas singularidades. E o primeiro passo para isso é a introdução de um tempo fictício S, que seria equivalente à anomalia excêntrica por meio da equação aqui embaixo. As figuras elas vão mostrar para a gente o quão diferente seria a integração das órbitas sem a transformação no tempo e com a transformação no tempo. Nesse slide eu apresento as equações, então, para fazer essa transformação, que basicamente é o mapeamento das equações do problema de dois corpos
em 3 dimensões para agora 4 dimensões. Então, aqui eu tenho R e U, são variáveis de posição em 3 e 4 dimensões, respectivamente. R' e U', variáveis de velocidade em 3 e 4 dimensões, respectivamente. Sendo que aqui já foi feita a transformação para o tempo fictício. Dessa forma, as novas variáveis de movimento são dadas por essa equação em U2', sendo que também foi acrescida uma nova variável de integração, a H', ou H, né, que corresponderia à energia do sistema. Bom, e feita a descrição teórica do problema, agora nós entramos na descrição física dos parâmetros físicos dos satélites Starlink. Então, aqui eu tenho os elementos orbitais do satélite analisado, que foi o satélite Starlink 24, assim como as características físicas, né, dos painéis solares e a massa do veículo que foi considerada. Aqui à esquerda, a imagem do satélite com o painel solar aberto e que foi também considerada para o seu decaimento. E além dessa configuração com os painéis abertos, foi considerado que os veículos pudessem estar equipados com velas de arrasto, que são membranas finas suportadas por hastes, de forma que elas aumentam a seção frontal do veículo, aumentando assim a aceleração devido ao arrasto, que pode ser descrito por meio dessa equação aqui ao lado, em que eu destaco também a variável ρ, o parâmetro ρ, que seria a densidade do ar. Existem diversos modelos para a gente modelar essa densidade do ar nas diversas faixas de altitude da atmosfera terrestre. Eu utilizei a TD88, que também vai levar em consideração o fluxo solar, que para a data de lançamento considerada, que foi 1º de setembro, teve valor de 77,9. Diversos tamanhos foram também considerados para essas velas de arrasto, de forma a avaliar como isso influenciaria o tempo de decaimento. Então, eu testei velas de tamanho 6x6, 8x8 e 10x10. E claro que, diferenciando o tamanho, eu também diferenciei o peso dessas velas de arrasto. Porém, para todos os casos, eu considerei o mesmo CD de 2,2. Tudo isso levado em consideração, o restante do trabalho foi bem direto. Foi feita uma construção de um código em MATLAB, como eu já disse, com um integrador numérico Ruji-Kutta de 4ª ordem, para fazer a integração dessas órbitas, desses satélites, com esses dispositivos ou sem esse dispositivo, de forma que os dois gráficos aqui apresentam os resultados obtidos para a formulação de Cowell e para a transformação KS. De forma que nós podemos perceber que o decaimento natural dos satélites ocorre em menos de um ano, cerca de 300 dias, que há uma diferença entre os métodos, a transformação KS e a formulação de Cowell, tanto que nós vemos uma diferença no tempo de integração, e que as velas de arrasto de fato se mostram como dispositivos eficientes para diminuir o tempo de decaimento, tanto que há uma redução de cerca de 1/3 do tempo necessário para que esses objetos decaiam, de 300 dias naturalmente, sem as velas, para 100 dias com a maior vela de arrasto. E, por fim, as conclusões do trabalho são então que houve sucesso na aplicação da transformação KS para então melhorar a qualidade da integração numérica, que as velas de arrasto de fato se mostram como dispositivos eficientes para diminuir o tempo de decaimento dos satélites. Claro que não foram observados as dificuldades que seriam a implementação desses dispositivos de fato durante a operação dos satélites e, portanto, essa, como outras melhorias, poderiam ser colocadas no trabalho. Essas melhorias que seriam, por exemplo, o acréscimo de outras perturbações, como, por exemplo, a perturbação do geopotencial, ou ainda a investigação de outras datas de lançamento que, então, teria como consequência valores diferentes para o fluxo solar, assim como como seria possível fazer a análise da variação do CD, que foi considerado constante durante todo o decaimento do objeto. Aqui se encontram as referências para esse trabalho, elas estão numeradas durante a apresentação, e para mais detalhes estão aqui nesse último slide. E para finalizar, então, eu gostaria de agradecer pela atenção e fico à disposição para tirar dúvidas.